Olá, gente, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula aqui do ensino à distância do direito de família. Na aula passada nós falamos sobre a habilitação para o casamento, os atos preparatórios, né, que dão aos nubentes a autorização para que seja realizado o casamento, ou seja, o ato inicial onde as partes apresentam a documentação, se declaram livres, desimpedidos, é dado publicidade, passada essa fase, recebem a autorização e a partir de então eles têm 90 dias para a realização do casamento. E a realização do casamento, a sua celebração, também é motivo, também é algo que está devidamente colocado dentro do nosso Código Civil. Então, como que esse casamento é celebrado, a sua característica, a sua forma está lá dentro do Código Civil. Tá? Nós já falamos, já vimos desde o começo das aulas, tanto presencial como aqui, que o casamento ele é um ato jurídico, né, complexo, portanto ele é cheio de formalidades, ele tem requisitos que têm que ser cumpridos, ele é um ato solene, então tem toda uma série de características e requisitos que têm que ser cumpridos. Caso não sejam, ele pode ser passivo de ser declarado nulo ou de ser anulado, né? Então, como que se dá a realização do casamento? Passando toda aquela fase de habilitação, tendo autorização, marca-se a data e a regra, né? O artigo 1533, ele vai dizer que no dia e hora e lugar previamente agendados e designados pela autoridade, mediante petição dos contraentes, marca-se o dia, a hora e o lugar e lá é realizado o casamento para as pessoas que estão devidamente habilitados, né, com a devida certidão de habilitação. Então veja que a lei vai falar em dia, hora e lugar, né, designados por uma autoridade. Então eu tenho que ter certo o dia, eu tenho que ter certo a hora, qual lugar ele será celebrado e ainda existe uma autoridade que é competente para realizar esse casamento. Vamos começar então pelo local. Qual é o local correto para a realização do casamento? Normalmente o casamento ocorre, né, num prédio público, no prédio do cartório, lá no registro civil. As pessoas comparecem lá e lá eles celebram o casamento, celebram o seu matrimônio, né, perante a autoridade competente. Porém, a gente sabe que muitas vezes essa cerimônia é realizada em um outro lugar. Não raro, nós vemos o casamento ser celebrado em restaurantes, em clubes, em residências, em outros locais que não um prédio público, mas sim um prédio particular. Tá? Qual que é a diferença entre um e outro? Nenhuma. Os atos que são realizados dentro do prédio público ou dentro do particular têm que ser os mesmos. O prédio público, o nome já diz, ele tem as portas abertas, ele tem o acesso franqueado a qualquer pessoa. O local onde está sendo celebrado o casamento e que esse local seja particular, ele também tem que estar de portas abertas no momento da celebração. O termo portas abertas, que a lei usa tanto para o prédio público quanto para o prédio particular, não significa que a porta tem que estar escancarada, né? Aberta, está fechada por conta do ar-condicionado, vai ter o casamento, então vamos abrir as portas para que a pessoa entre. Não é isso, gente, não tem nada a ver com abrir a porta. O que tem que haver é o franqueamento, né? Tem que ser livre o acesso para toda pessoa que queira assistir, participar, né, da celebração. Assim, mesmo que você faça o casamento num restaurante, numa propriedade particular, esse restaurante tem que franquear o acesso no momento da celebração, no momento em que o casal se coloca diante da autoridade civil para dizer o seu sim, para confirmar a sua vontade de contrair o matrimônio. Nesse momento, quem quiser assistir, pode assistir. E daí fica aquela questão, né, que muita gente fala e comenta quando a gente trata disso em sala de aula, mas e as celebridades que fazem casamentos, qualquer um pode entrar para assistir? Veja, em tese, pelo que a lei determina, sim, no momento da celebração.
né? Veja que depois tem uma festa, tem jantar, enfim, tudo que vem após a cerimônia, isso é um evento particular. Aí não é obrigatório deixar a porta aberta ou franquear o acesso a quem quer que seja. Tá? Mas, enfim, tirando essa curiosidade, o que interessa para nós aqui é que as portas abertas que a lei fala, né, que o Código Civil vai trazer para a gente, não significa que a porta tem que estar aberta, né, ela tem que ficar aberta, mas sim que a pessoa que chegar ali, ela pode abrir, né, mover, fazer o movimento da porta, ingressar e assistir à cerimônia, tanto para o local público como para o local privado. Então não importa se o local é público ou privado, ele tem que estar, né, a exigência é que ele esteja de portas abertas. Com relação à autoridade, qual é a autoridade competente para realizar o casamento? Nossa Constituição, lá em 1988, o slide está mostrando aí para a gente em seu artigo 80, em seu artigo 98, no inciso 2, diz que a autoridade competente para realizar é o juiz de paz, o chamado juiz de paz. Esse juiz de paz é uma pessoa indicada, né, nomeada pelo juiz de direito da comarca. O juiz de direito, através de uma portaria, nomeia 1, 2, 3, quantos juízes de paz ele entende que sejam necessários para atender a necessidade daquela comarca, daquela região. São pessoas do povo que têm uma boa índole, uma conduta, né, conduta ilibada, não tenha nada que contraria o que impeça ela de exercer essa atividade. Porém, o juiz de paz, ele é uma autoridade, como eu falei para vocês, onde o juiz da comarca, né, ele que faz a designação, ou seja, é regido por um regramento, por uma legislação estadual. Ele não está como que faz, se é uma atividade remunerada, não é, enfim. Todas essas características de como funciona essa função do juiz de paz, ela é de uma lei estadual, ela decorre de uma lei estadual. Porém, nem todos os estados da nossa República Federativa, né, constituíram essa autoridade, né, tem essa autoridade. Por exemplo, São Paulo, até pouco tempo atrás, né, e acredito que atualmente não tem, né, lá chama-se juiz de casamento, não é juiz de paz, não existe uma lei que regulamente. Então não se sabe ao certo, não sabemos ao certo quais estados da federação, necessita-se fazer uma pesquisa para saber certo qual estado já tem, qual estado não tem. No nosso estado aqui no Paraná, ela é regulamentada, existe regulamentação e os juízes de paz existem e são indicados em cada comarca pelo juiz responsável pela vara competente, né, de documentos e registros, né? Enfim, a autoridade competente é o juiz, né, de paz pela Constituição, mas de antemão já podemos saber que nem todos os estados têm isso regulamentado. No nosso estado, aqui no estado do Paraná, sim. Tá? Bom, o casamento, para ser celebrado, para que ele tenha validade e eficácia, além de ter o lugar com as portas abertas, ou seja, com o acesso franqueado às pessoas, além de ter uma autoridade competente para realizar a cerimônia, também é necessário e obrigatório que testemunhas acompanhem e firmem, né, o instrumento junto com a autoridade e junto com os nubentes. Tá? Então, a lei vai falar, né, pela regra, que sendo o casamento dentro de uma normalidade, dentro de uma situação comum, via de regra, vamos falar assim, o número de testemunhas são duas. Então, duas testemunhas, normalmente um nubente escolhe uma, o outro nubente escolhe outra, né? Então, duas testemunhas são suficientes para acompanhar e firmar o instrumento ali, o ato que vai ser levado a registro, né, confirmando esse casamento. Porém, lá no 1534, no parágrafo 2º, ele vai dizer que se um dos nubentes não puder ou não souber escrever, né, o que é não puder ou não souber? Não puder é uma questão temporária, uma fratura, alguma coisa que impossibilita ele de mover a sua mão, onde ele possa assinar o seu nome. Então,
Nesse caso, ou no caso daquele que não sabe realmente escrever, né, daquela pessoa que não sabe escrever, aí o número de testemunhas passa a ser 4. Né? Então veja, nós já temos aí o local, né, tem que ter um local, esse local tem que ser previamente determinado, nós temos uma autoridade competente, nós temos testemunhas que vão acompanhar e que vão firmar com os nudentes e com a autoridade esse instrumento. Né? Então, isso faz, né, já dá certos requisitos de formalidade que transformam o casamento num ato solene. Então, o casamento agora passa a ser um ato solene. E o que significa esse ato solene, né? Então, são esses requisitos, né? O ambiente tem que estar com a porta aberta, tem que haver uma manifestação expressa da vontade dos nubentes, né? Essa manifestação pode ser pessoalmente ou por procurador. Como assim por procurador? É, por procurador. Por exemplo, eu marco o dia do meu casamento, vou lá, faço a habilitação, marco a data, mas naquela data, por uma circunstância de trabalho, por exemplo, eu tenho que estar viajando em uma viagem fora do país. Eu estou fora do país e vou passar dias e não consigo voltar para a data do meu casamento. Ela não pode ser transferida, é intransferível essa minha missão fora do país e eu tenho que estar lá. Então, como que você faz? Aí vai desmarcar o casamento? Não, não dá porque já estamos no limite de 90 dias. Faz o que então? Deixa uma procuração por instrumento público para fins específicos do casamento. E o procurador, ele expressa a minha vontade junto com a outra pessoa que está casando comigo. Ou seja, vamos supor, eu e minha esposa, a minha futura esposa, nós comparecemos diante do juiz de paz e ali ela vai dizer sim e o meu procurador vai dizer sim. Veja, ela não está casando com ele, né? Ele simplesmente vai expressar a minha vontade. E a vontade é aquela que está na procuração. Então, na procuração está escrito que eu quero casar e que eu autorizo ele a dizer o sim, né, a confirmar isso em meu lugar. Ele não pode fazer outra coisa lá, ele não pode dizer, não, ele quer casar, mas eu vou manifestar o contrário. Não, não pode. Ele tem que manifestar exatamente a vontade que foi deixada dentro da procuração. Né? Ao final da manifestação de cada um dos nubentes, né, se aceita, se concorda com o matrimônio, ao final disso, a autoridade tem que declarar que o matrimônio, né, foi consumado e declará-los, né, casados naquele momento. A lei fala em declarar marido e mulher, mas nós sabemos que hoje é perfeitamente possível, dentro da esfera civil, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o casamento homoafetivo, né? Então, você não vai dizer declaro marido e mulher se são duas mulheres ou se são dois homens que estão ali. Então, ele tem que declarar, né? A declaração é feita declarando que eles estão casados ali, né? perante a lei, né? Então, ele tem que falar essa situação, ele tem que dizer isso aqui, e ainda lá no 1535, né, está expresso como ele tem que dizer. Né? Eu vou ler aqui o trecho do artigo 1535, ele diz assim: de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, né? Aqui por receber por marido e marido, por esposa e esposa, eu, em nome da lei, eu, autoridade legalmente constituída, em nome da lei vos declaro casados. Né? Então, eles manifestam a vontade de ser marido e marido, esposa e esposa, né? E em seguida ele declara casado. Tá? Após isso daí tem, né, a assinatura no livro de registros e aí finda-se todo o ato solene, né? A autoridade assina, os nubentes assinam, as testemunhas assinam e o casamento, a solenidade termina. Né? Sempre há um questionamento que a gente faz assim: em que momento está consumado o casamento? No momento da assinatura, no momento em que eles dizem sim, né? Ou no momento da declaração pela autoridade? O momento que a pessoa está definitivamente casada é logo após, é o instante seguinte da declaração da autoridade. Então, quando ele diz, vos declaro casados, eles estão casados. Ah, mas e se ele não assinar, não importa, ele já está casado.
né? Vai criar um imbróglio ali notarial para registro, vai ter que manifestar o judiciário, tudo mais, enfim, mas ele está casado. Para todos os efeitos, a partir do momento do declaro, né? Declaro que vocês estão casados, ou vos declaro casados, a partir desse momento o casamento está consumado, está realmente efetivado, né? Então não dá para a gente brincar e dizer o sim, esperar a declaração e dizer, enganei você, agora eu não vou assinar. Já era, né? Já era. Disse o sim, ouviu a declaração, pode assinar agora, porque não faz a menor diferença mais a partir de então, tá? Por fim, a gente vai ver aqui o 1538, que tem algumas regrinhas, né, de quando o casamento ele é suspenso, né? Quando que o casamento é suspenso? E ele é suspenso de forma imediata, ou seja, não é uma coisa que, peraí, o que eu faço? Não. Aconteceu um dos três incisos ali do 1538, o casamento, a cerimônia é suspensa imediatamente. Por exemplo, né, o inciso 1, recusar a solene afirmação de sua vontade. Né? Então, aceita fulano como seu esposo, aceita fulana como sua esposa? Não. Pronto, suspendeu. Não tem mais a cerimônia. A partir desse não, dessa recusa em não aceitar, a cerimônia está suspensa. Tá? Outra coisa, ele pode dizer, olha, eu não tenho outra... aceita essa pessoa, eu não tenho outra saída, eu tenho que aceitar, né? Eu estou sendo coagido, eu estou sendo pressionado. Então, essa manifestação que dá a entender que há uma coação, né? Ou seja, que a vontade que ela está manifestando ali não é uma vontade livre, uma vontade espontânea, né? Então, a cerimônia também está suspensa, tá? Ou, né, se ele na hora fala, não, eu estou arrependido, não quero casar, né, eu desisto, me arrependi, foi uma decisão errada, não quero mais o casamento, ponto final, não quero mais, né? Enfim, nessas três situações, né, de arrependimento, ou quer declarar que a vontade não é livre e espontânea, ou ainda que ele diz, não quero casar, né, por alguma razão, né, a cerimônia é imediatamente suspensa. E tem um detalhe que é muito interessante: ela não pode ser retomada no mesmo dia. Ou seja, o arrependimento não tem eficácia no mesmo dia. Você tem que, no mínimo, esperar o dia seguinte para que ela prossiga. Então a gente sempre, em aula, diz assim, não vai brincar na frente do juiz, né, falar, não, depois não é brincadeira. Se você pegar um juiz de paz, uma autoridade linha dura, ele vai suspender e vai acabar. Ainda mais se for, imagina, né, que você alugou restaurante, tem jantar, tudo para os convidados, tudo mais, padrinhos, um monte de coisa, e daí você resolve brincar com o não e o cara fecha o livro e vai embora. Então toma cuidado com isso. O que a lei, no parágrafo único do 1538, vai dizer, o nubente que por algum dos fatos mencionados nesse artigo der causa à suspensão do ato, não será admitido a retratar-se no mesmo dia. Ou seja, eu não posso dizer que estou arrependido e agora eu me desarrependi na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo local. Vai ter que esperar aí, no mínimo, o dia seguinte, tá? Então, essas são as características, essas são os detalhes, os requisitos da celebração do casamento, da sua cerimônia, a sua realização. Essa celebração que a gente acabou de tratar e acabou de expor para vocês aqui, ela é a celebração normal, natural. Eu tenho outros tipos de celebração de casamento, existem outras espécies de celebração de casamento que fogem um pouco da regra geral, né? São celebrações específicas. E essas nós vamos ver aí no momento seguinte, muito provavelmente em aula presencial. Ok? Valeu, pessoal. Até a próxima. A gente se vê na frente aí, tá bom?